Boa noite, professor. Aqui é o aluno Matheus fazendo a apresentação do trabalho, né? Aqui eu vou falar sobre a primeira parte do código em português que eu montei. A primeira etapa é a gente fazer a parte de solicitação, né, do N1, que é o número 1, ao usuário e armazenar no endereço 15. E a gente vai fazer o N2 também, mas a gente acaba armazenando no endereço 15, 14 ou até superior, porque antes disso, antes desses endereços superiores, a gente armazena os endereços de função que a gente pro próprio programa poder executar no processador. Mas primeiramente a gente faz a solicitação, né, do endereço 15 do N1 e armazena o endereço 15. A gente faz a solicitação do endereço do N2 para armazenar no endereço 14. A gente faz o carregamento do N1 para o acumulador e faz a subtração do N2 no acumulador. Se o acumulador for maior ou igual que 0, significa que N1 é maior ou igual, que daí ele pula para o passo 7, que é mostrar que o valor de N1 é maior e encerra o programa. Caso o N2 é maior, carrega o N2 no acumulador e exibe o valor do acumulador e fecha o programa. No passo 7, ele carrega o N1 para o acumulador e mostra o valor do acumulador, depois fecha o programa. Aqui embaixo a gente tem o código em hexadecimal, em binário também, mas tem hexadecimal, que o 9 aqui representa a entrada de dados. O 3 aqui é o armazenamento. 3F, F em hexadecimal é 15, então 3 armazenando no endereço 15. 91, né, entrada do N2. O 3 armazena no endereço 14, que é o E. O 5 a gente faz o carregamento da memória para o acumulador. O 2 a gente faz a subtração no valor do acumulador, né? O 8 a gente faz a parte do comando de condicional, né? Desvio condicional para ver se o N1 ele é maior ou igual a 0. Quando depois da subtração com o N2 é maior ou igual a 0. O 5 ele volta fazendo o carregamento para o para o N1, né? Faz o carregamento da informação do 14, que é o N2, para o acumulador. O N92 faz o output, mostra na tela o resultado. O 00 encerra o programa. Daí caso 5F, 5, ele faz a busca no endereço, né, para poder levar para o acumulador, que no caso aqui o endereço é 15, então ele vai sair do 15 e ir lá para o acumulador, no primeiro é 5. 92, né, mostra esse valor, o valor do acumulador, 00, para poder fechar o programa, acabar. Agora eu vou mostrar a execução na prática. A unidade de controle copia o valor do contador de programas, registra no registro de endereço de memória e sobre o endereço de barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço do barramento de endereço e carregar o valor armazenado lá no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programa. A unidade de decodificação rompe o valor nos registros de instrução atual para o upcode e operando. O upcode 1001 significa entrada ou saída, dependendo do operando. Que a gente faz uma entrada de dados agora. O upcode 0001 e a entrada barramento de controle lê a partir do dispositivo de entrada e coloca o valor de entrada no acumulador. A unidade de controle verifica se há interrupções e ramificações na rotina de serviço de interrupção para interrupção relevante ou inicia o ciclo novamente. A unidade de controle copia o valor no contador de programa para registrar no registro de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço de barramento de endereço e carregar o valor armazenado lá no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória.
A unidade de controle copia o valor de registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de controle rompe no registro de atual para o upcode operando. O upcode 0011 significa armazenar o valor de acumulador, registrar na memória do endereço especificado pelo operando. O upcode é a unidade de controle e envia o valor armazenado no acumulador registrado no registro de dados de memória, que é copiado para o barramento de dados. A unidade de decodificação envia o operando para o registro de memória de endereço de memória, que é copiado para o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para armazenar o valor de barramento de dados no endereço de barramento de endereço. A unidade de controle copia o valor no contador de programas, registra-se no registro de entrada de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço de barramento de endereço e carregar o valor armazenado no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instrução atual para o upcode operando. O upcode 1501 significa entrada ou saída dependendo do operando, que aqui vai ser a entrada do N2. O upcode 0001 e o barramento de controle lê a partir do dispositivo de entrada e coloca o valor de entrada no acumulador de registrador. A unidade de controle verifica se há interrupções e ramificações na rotina de serviço de interrupção relevante ou inicia o ciclo novamente. A unidade de controle copia o valor no contador de programas, registra no registro de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço no endereço de barramento e carregar o valor armazenado no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instrução atual para o upcode operando. O upcode 0011 significa armazenar o valor no acumulador registrado e na memória do endereço especificado pelo operando. O upcode e a unidade de controle envia o valor armazenado no acumulador registrado no registro de dados de memória, que é copiado para o barramento de dados. A unidade de decodificação envia o operando para o registro de endereço de memória, que é copiado para o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para armazenar o valor do endereço de dados no endereço de barramento. A unidade de controle copia o valor no contador de programas, registra no registro de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço no barramento de endereço e carregar o valor armazenado lá no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor de registro de dados de memória para o registro de instrução atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instrução atual para o upcode operando. O upcode 0101 significa armazenar o valor da memória no endereço especificado pelo operando para acumulador registrar. A unidade de decodificação envia o operando para o registro de endereço de memória, que é copiado para o endereço de barramento. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o barramento de endereço e colocar esse valor sobre o barramento de dados. A unidade de controle copia o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória.
O opcode, a unidade de controle, envia o valor no registro de dados de memória para o acumulador registrar. A unidade de controle verifica se há interrupções e ramificações na rotina de serviço de interrupção relevante ou inicia o ciclo novamente. A unidade de controle copia o valor no contador de programas, registra-se no registro de endereço de memória sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz o armazenamento de memória para olhar o endereço no endereço de ônibus e carregar o valor armazenado lá no endereço de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o ônibus, o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instruções atual para o opcode operando. O opcode 0010 significa subtrair o valor armazenado na memória no endereço especificado pelo operando a partir do valor no acumulador registrado. A unidade de decodificação envia o opcode para o registro de endereço de memória, que é copiado para o barramento de endereço. A unidade de controle diz o armazenamento de memória para olhar o endereço em barramento de endereço e colocar sobre o valor de barramento de dados. A unidade de controle copia o valor sobre barramento de dados para o registro de dados de memória. O opcode, unidade de controle, sinaliza a unidade de aritmética para subtrair os valores armazenados no registro de dados de memória a partir do valor armazenado no acumulador registrado. O resultado é salvo no acumulador. A unidade de controle copia o valor de contador de programas para registrar no registro de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço no barramento de endereço e carregar valor armazenado lá no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instruções atual para o opcode operando. O opcode 1000 significa rama se o acumulador armazena um valor maior ou igual a zero, não negativo. A unidade de controle e o opcode faz a unidade aritmética verificar para ver se o acumulador registrado contém um valor maior que zero. Se isso acontecer, o operando é copiado para o contador de programas, registrar. A unidade de controle verifica se há interrupções e ramificações na rotina de serviço de interrupção relevante ou inicia o ciclo novamente. A unidade de controle copia o valor no contador de programas e registra no registro de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz o armazenamento de memória para olhar o endereço de ônibus e carregar o valor armazenado lá no endereço de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instruções atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instruções atual para o opcode operando. O opcode 10101 significa carregar o valor na memória no endereço especificado pelo operando para o acumulador registrar. A unidade de decodificação envia o operando para o registro de endereço de memória, que é copiado para o endereço de barramento. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para armazenar o endereço de barramento de endereço e colocar sobre o barramento de dados. A unidade de controle copia o valor do barramento de dados para o registro de dados de memória. O opcode, a unidade de controle, envia o valor no registro de dados de memória para o acumulador registrar. A unidade de controle verifica se há interrupções e ramificações na rotina de serviço de interrupções relevantes ou inicia o ciclo novamente. A unidade de controle copia o valor no contador de programas, registra-se no registro de endereço de memória e sobre o endereço de barramento. A unidade de controle diz ao armazenamento de memória para olhar o endereço de barramento
e carregar o valor armazenado lá no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor do barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para o registro de instrução atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instrução atual para o opcode operando. O opcode 1001 significa entrada ou saída dependendo do operando. Tivemos uma saída 8, que era o maior número digitado. O opcode 0010 e o barramento de controle causa o valor do acumulador registrado para ser enviado para o dispositivo de saída. A unidade de controle verifica se interrupções e ramificações na rotina de serviço de interrupção relevante ou inicia o ciclo novamente. A unidade de controle copia o valor no programa de programas registrado no registro de endereço de memória e sobre o barramento de endereço. A unidade de controle diz ao armazenamento para olhar o barramento de endereço e carregar o valor armazenado lá no barramento de dados. A unidade de controle armazena o valor sobre o barramento de dados para o registro de dados de memória. A unidade de controle copia o valor do registro de dados de memória para registro de instrução atual. A unidade de controle incrementa o contador de programas. A unidade de decodificação rompe o valor no registro de instrução atual para o opcode operando. O opcode 000 significa terminar o programa. A CPU parou assim a unidade de controle, não consegue mais assumir instruções, receber instruções.